Ok, bom dia, irmãos. Ok, enquanto os irmãos ali da mídia preparam aqui os slides, queria ter um tempo de oração com vocês. Pedir pela graça de Deus em relação à aula. O pastor Clesiano também está viajando. Alguns irmãos estão viajando também. Mas em especial lá na igreja da Lagoa de Santo Antônio, pela graça de Deus, o pastor Fernando tem desejado ficar muito lá na comunidade. Uma igreja que há alguns anos está sem pastor. E hoje a gente está tendo o privilégio de alguma forma ajudá-los, servi-los e poder estar contribuindo com o reino de Deus. Então vamos orar por eles, para que Deus possa abençoar essa comunidade e orar também pela aula de hoje. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus amado e querido, obrigado por essa manhã, onde podemos ter o privilégio, Senhor, de adorá-lo, louvá-lo. Nós, como o teu povo, comprados por um alto preço, sangue precioso de Jesus, onde nós temos o grande privilégio de podermos fazer parte dessa comunidade e poder agora ouvir tua santa palavra, cantar a ti e aprender mais sobre o Senhor, Deus. Nos edifica nesse tempo. E também queremos clamar em especial pela vida do pastor Fernando, da sua família, pela igreja da Lagoa, pelo pastor Clesiano também, que está lá junto com eles para conduzir esse processo. Que o Senhor possa dar sabedoria para todos eles, que eles estejam firmando o coração deles na tua palavra, que o Senhor possa abençoar essa amada igreja e que eles continuem crescendo, Senhor, para a tua própria glória. Dá sabedoria, os conduz a tomar uma decisão que, antes de tudo, irá trazer glória ao teu nome, irá abençoar a comunidade e tornar o teu nome conhecido ali naquela região. Ser com eles, continua guiando-os, protegendo-os de todo o mal. É o que nós te pedimos e desde já te louvamos. Amém. Deu certo, Franco? Aí tu traz para cá? Porque eu usar as notas tudinho aí, ó. Sem ser eu não vivo. Eu preciso que tu traga. Vai dar certo? Beleza. Deixa eu ir abrindo aqui. Ok, irmãos, então ao longo das nossas aulas a gente tem aprendido um pouco sobre o panorama agora do Novo Testamento. Nós temos visto um pouco a respeito, de forma introdutória, algumas informações gerais sobre esses livros. E a grande ideia, como a gente gosta de frisar aqui para vocês, é para que essas aulas sirvam, de modo geral, para que os devocionais dos irmãos sejam mais proveitosos. Os devocionais possam, de alguma forma, edificá-los ainda mais. E aí eu tenho uma introdução muito importante aqui. Passa aí, tem como passar aí já, Franco? Que eu já posso ir trabalhando ela aqui com os irmãos. Pronto, então basicamente o esboço da nossa aula. Nessa aula em especial, a gente vai dividir em dois momentos. Então, como eu gosto de fazer com os irmãos, a gente vai ter primeiro um momento de aula. A gente vai trazer algumas informações e em um segundo momento eu vou passar uma atividade para os irmãos. A gente vai fazer alguns pequenos grupos aqui, tá certo? Para poder a gente discutir um pouco, aprender um pouco mais sobre o assunto e ter esse tempo de atividade com vocês, tá bom? Então, basicamente, nessa aula de hoje, a gente vai ver a autoria do livro, quem escreveu, quem era o autor. Vamos ver basicamente também a data, onde foi que Lucas escreveu, qual foi o período histórico ali que ele escreveu o seu evangelho. O público-alvo, quem são os receptores primários ali dessa mensagem, aqueles que receberam ali primordialmente a mensagem do Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. E o propósito do livro, para que Lucas escreveu, qual era o objetivo dele, qual era a intenção dele. Tudo isso é muito importante, irmãos, porque a mensagem que significou para eles lá, não pode significar de forma diferente para a gente. Então é muito importante que nós, como cristãos, discípulos do Senhor, a gente tenha esse empenho de compreender a palavra de Deus. Nós não temos aquela perspectiva de alguns, que a interpretação vem na sua cabeça, como você acha que é, nada disso. Nós partimos sempre da compreensão de que o texto tem um significado. E nós, como intérpretes, nos esforçamos para compreender esse significado e aí aplicar na nossa vida. Então é muito importante essas aulas para nos ajudar nesse inteirinho, tá bom? E aí passa de novo, Franco. Pode dar certo trazer para cá, né? Eu já estou precisando de novo dele. Tá bom. Eu queria trazer, irmãos, essa introdução aqui para vocês, que eu acredito que ela é muito pertinente, para que a gente possa compreender essa aula de hoje, a próxima aula e a aula de Atos também. Então, deixa eu ler aqui para vocês a introdução do Dr. David. Ele diz assim: o Evangelho de Lucas é a primeira prestação de uma obra de 2 volumes. Lucas, Atos. Ele continua. O primeiro volume descreve o ápice da obra de Deus na história da salvação por intermédio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E a segunda,
aponta para o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando você for ler o Evangelho de Lucas, você precisa compreender que aquele Evangelho ali, ele está unido ao livro de Atos também. Ali é uma obra só. Lucas e Atos é uma obra só, que tem 2 volumes diferentes. Então, existem várias preposições, várias ideias do porquê que foram escritos de forma separada. A primeira delas é que, naquele período, o material era muito caro. Então, a grande ideia seria que, por ter poucos recursos, ou por ser muito caro, ele primeiro dividiu, concluiu uma parte da obra, e depois ele deu continuidade em outro material, né, essa obra. E também pela quantidade de escrita. Então é muita coisa. Você lê o Evangelho de Lucas, ele tem muito mais conteúdo, apesar de ter menos capítulo, por exemplo, do que o Evangelho de Mateus. Tem muita informação. Tem pelo menos 15 histórias ou informações que não contém no Evangelho de Mateus. Então tem muitas coisas que é singular no Evangelho de Lucas. E em Atos também. Então são 28 capítulos, é muita coisa também, que se a gente fosse colocar em uma obra só, ia ficar muito material. Então, provavelmente Lucas dividiu também com esse propósito. Então, o Evangelho de Lucas, ele tem esse objetivo central de mostrar a centralidade, o fundamento da igreja, que é, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Então, ele quer mostrar isso. E o ápice da mensagem dele no Evangelho é ele mostrar Cristo em Jerusalém, onde vai narrar ali a sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão. Então, ali é o ponto alto do Evangelho de Lucas. E aí, quando a gente chega no Evangelho, ou melhor, em Atos, aí nós chegamos a um momento ali muito ímpar, onde nós vemos esse Evangelho, esse poder, dando continuidade através dos apóstolos. Que vocês marcassem isso. Então, de alguma forma, irmãos, o que a gente está vendo aqui já de forma introdutória no Evangelho de Lucas, a respeito do Evangelho de Lucas, já vai servir também para a próxima aula de Atos, tá bom? Então, algumas informações que eu vou dizer aqui, eu não vou dizer lá de forma proposital, por conta dessa introdução aqui, tá certo? E aí, os microfones estão disponíveis, né? Vou pedir para os irmãos ajudarem aqui em algumas leituras. Vamos passar, vamos para a autoria. Eu queria pedir para o irmão ler em Lucas, capítulo 1. O irmão Theo já leu, mas eu queria que vocês lessem de novo, em especial o versículo 4. Ou melhor, o versículo 3. Lucas e outro irmão lesse Atos 1:1. Tá certo? Vamos lá. Atos 1:1. Lucas 1, o quê? Lucas 1:3 e outro irmão Atos 1:1. Então a gente está identificando aqui como é que a gente chega à conclusão de que é o mesmo autor. Lucas 1:3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Ok. E outro irmão Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E em especial também o versículo... tá aqui, tá correto, beleza. Então, a gente observa aqui Lucas, ele destinando a sua obra para quem? Teófilo. Então, nesse sentido, nós já começamos a construir, olhar para o texto e definir quem escreveu essa obra. Isso é muito importante. Então, por que isso é importante, irmãos? Porque hoje nós temos aqui na nossa Bíblia, identificando, né? Lucas, Marcos, mas nos autógrafos, os livros que foram diretamente escritos lá pelos autores, não tem essa informação. Então, a gente chega a essa conclusão por meio de informações que nós encontramos na própria obra. Então, esse seria o primeiro ponto. Uma outra coisa muito legal, deixa eu mostrar isso para os irmãos, é em relação à continuidade de informação que é dita tanto no Evangelho de Lucas, como também na obra lá de Atos. Um irmão lê para mim, por favor, Lucas 20, versos 50 ao 53. E o outro irmão abre em Atos, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, versículo 4. Vou precisar bastante da ajuda dos irmãos para poder a gente compreender bem esse ponto aqui, tá bom? Oi? Poxa, eu errei, desculpa. Não é Lucas 20, é Lucas 23. Porque não tem 50 não. Acho que o grupo do Thiago agora está se tremendo todinho, né, Thiago?
Lucas 20, verso 50. Lucas, desculpa, irmãos, 24. Lucas 24 é o último capítulo. Me perdoe, viu? Eu errei de novo, foi? Sejam graciosos comigo, viu, irmãos? Alguém lê, por favor, verso 50 ao 53. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto o abençoavam, iam se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomando de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Só um instante antes de o próximo irmão ler Atos. Algumas informações importantes. O que é que estava acontecendo aqui? O que é que Jesus está fazendo nesse momento? Quem pegou? O que é que Lucas está descrevendo aqui? A ascensão de Jesus. E onde é que os discípulos estão? Eles estão voltando, digo melhor, né? Eles estão voltando para onde? Para Jerusalém. Agora, olha lá Atos, capítulo 1. Alguém lê para mim o versículo 4 e o versículo 9. E o 12. 4, 9 e 12. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. 9. Dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. 12. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Ok. Então, o que é que nós identificamos aí? Que tanto no Evangelho de Lucas conclui Jesus ascendendo aos céus e mandando os discípulos voltarem para onde? Para Jerusalém. E nós vemos em Atos Jesus ascendendo, subindo, e os discípulos voltando para Jerusalém. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Pega na introdução lá do Dr. David, ele comenta justamente isso. Do capítulo 1 de Lucas até o capítulo 24 é Cristo indo para Jerusalém, para morrer e ressuscitar. E em Atos é os discípulos saindo de Jerusalém para ir para os confins da terra. Então o Espírito Santo vai guiando Cristo até Jerusalém para que ele morra, e ali ele possa agora trazer salvação para os pecadores. E em Atos nós vemos o movimento dos discípulos saindo de Jerusalém em prol do mundo, indo em rumo ao mundo para anunciar esse evangelho que foi ali na cruz do Calvário, lá em Gólgota, consumado pela obra de Cristo, do Redentor. Isso é muito incrível como Lucas ele escreve de uma forma muito bela, como ele conecta esses dois livros. E aí, dando continuidade, nós vemos muitas evidências que apontam para o próprio autor Lucas como autor dessa carta. Deixa eu pedir para outro irmão ler para mim Atos capítulo 16, versículo 10. Nós encontramos aqui em Atos uma seção onde os teólogos chamam de seção nós, onde Lucas ele começa a se incluir na narração a respeito das obras missionárias, onde de alguma forma nós compreendemos que Lucas ele começa a fazer parte, juntamente com o apóstolo Paulo, dessas viagens que ele fez para pregar o evangelho de Deus. E aí outro irmão abre em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Atos 16, 10 e outro, Colossenses 4, 14. Essas referências aqui estão certas, viu? Atos 16, 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Ok, então só um ponto. Percebeu que Lucas está se colocando? Que Deus havia nos... Eles estão indo juntos. O capítulo 20, versículo 6, Lucas está se incluindo de novo. E nós fomos, nós caminhamos e nós pregamos. Ele está sempre se incluindo juntamente com Paulo nessa obra. Existe um companheirismo aí, juntamente com Paulo e Lucas, nessa viagem que Paulo tem feito. Agora olha o capítulo 4, versículo 14 de Colossenses. Colossenses 4,14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Ok. No versículo 10, ele vai dizer que esses homens estavam com ele ali na prisão romana. Então, quando Paulo escreve Colossenses, ou aos Colossenses, ele está lá em Roma, preso, e Lucas está com ele. E eles estão enviando saudações.
o David Garland, ele comenta que provavelmente Lucas, ele começa a caminhar juntamente com Paulo depois daquela enfermidade, o famoso espinho na carne, que ele descreve em Gálatas capítulo 4, que ele fica muito doente, e os irmãos recebem Paulo com muita misericórdia, apesar da doença dele. Então, logo depois que Paulo fica doente, ali mais ou menos em Atos capítulo 14, 15, Lucas no capítulo 16 já começa a ir com Paulo para as viagens. Então, provavelmente Lucas, o médico amado, começa a ajudar Paulo em suas enfermidades, para que ele continue pregando o evangelho de Deus e anunciando a missão. Então, a vida de Lucas, ela é muito importante para que Paulo dê continuidade na sua missão. Como Paulo, como médico, o ajudou em suas enfermidades, dificuldades, talvez em você pensar em apedrejamentos, Lucas estava lá como médico para ajudá-lo a lidar com aquelas feridas e dar continuidade à missão de Deus. Então vemos esse companheirismo muito forte entre Lucas e o apóstolo Paulo. E fora isso, nós temos muitas testemunhas dos pais da igreja. Então nós vemos vários dele, Márcio, o herege lá, né, em 140 depois de Cristo, o Cano Muratoriano, em 170, o Prólogo Artimacionista. Então nós temos muitos pais da igreja que confirmam a autoria do próprio Lucas. Então eu acredito que de todos os escritos, Lucas, ele é o que tem mais contestação, ou melhor, ele é aquele que nós temos mais certeza em que ele foi de fato o autor. Não existe disputa histórica ou teológica dizendo que ele não foi o autor desse evangelho. E quem era Lucas? A partir de Colossenses, quem foi que leu Colossenses? Está com o microfone ainda, Hernani? Alguém abre de novo para mim Colossenses? Eu vou pedir para todos abrirem lá, para vocês perceberem algo importante que nós podemos inferir desse texto. Colossenses, capítulo 4. Deixa eu mostrar isso para os irmãos, para ser mais rápido aqui. Colossenses 4. Olha o versículo 10. O texto diz assim, ó. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Aí ele continua dizendo que tem outros irmãos com eles, né? Tem Jesus lá no versículo 11, conhecido como justo. E no versículo 12 nós temos Epáfras. E aí, um ponto importante aqui, ó. Olha comigo o versículo 13, que diz assim, ó. Desculpa, o versículo... Deixa eu achar aqui. Oh, desculpa, o versículo 11. Que ele diz assim, ó. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão. Então, esses homens que ele falou de Jesus aqui, o justo, para cima, são da circuncisão. Aqueles que ele vai falar posteriormente, que ele vai se referir no caso aqui a Lucas, a outros autores também aqui no caso, né, a Demas, esses não são da circuncisão. E quem são esses da circuncisão? Os da circuncisão são os judeus, que foram circuncidados, e também os prosélitos, aqueles que se voltaram para a religião judaica. Então, a partir desse texto aqui, nós concluímos que Lucas ele era um gentil. Provavelmente um homem de um grupo chamado de tementes a Deus. Vocês lembram de Cornélio, em Atos capítulo 10? Ele era um homem que dava ofertas, ele era um homem que ajudava os pobres, e ele era conhecido com essa expressão, ele era um homem temente a Deus. Tanto Cornélio como Lídia, também lá em Filipos, em Atos 16, ela também era conhecida como uma mulher temente a Deus. E quem eram esses homens ou mulheres tementes a Deus? Eram pessoas que de alguma forma se simpatizavam com o judaísmo, com as leis, muitas vezes seguiam algumas regras da lei do judaísmo, mas eles não foram circuncidados e não guardavam a lei alimentícia do judaísmo. Então eram pessoas simpatizantes, conheciam muito a lei do Antigo Testamento, provavelmente participavam ali dos cultos nas sinagogas, mas não eram judeus diretamente. Então Lucas, por essa ênfase que ele dá aos tementes a Deus ao longo do seu evangelho, ou melhor, ao longo do livro de Atos, nós chegamos à conclusão que provavelmente ele era também um gentil temente a Deus. E aí, um ponto importante também é que Lucas, provavelmente, ele era um homem da cidade de Antioquia. Vocês lembram lá em Atos capítulo 13? Lucas, ele provavelmente está dentro daquela comunidade ali. Eusébio, um pai da igreja, né? Ele comenta justamente isso. Ele
ele advoga que Lucas era dessa região. Então, mais na frente a gente vai ver onde é que Lucas escreveu, e isso vai nos ajudar a chegar a essa conclusão do local da sua escrita. Então, Lucas provavelmente estava naquela igreja de gentios que Paulo e Barnabé foram ajudar. Lembra que Barnabé chama Paulo para dar uma força para ele, para ir para essa igreja de Antioquia, onde muitas pessoas estavam se convertendo, e aí provavelmente Lucas é daquela cidade ali, daquela região, e aí juntamente dali, ele sai com os apóstolos para participar das viagens missionárias. Tá? Uma informação importante que nós tiramos de Colossenses capítulo 4, versículo 14, é que Lucas ele é um médico. Então, por ser um médico, e aí a gente consegue observar isso até nos escritos dele, tanto em Lucas como em Atos, que ele tem termos técnicos de médico. Quando ele vai descrever, por exemplo, as doenças, ele descreve com muita eficácia. Então, isso demonstra que ele tinha um conhecimento rebuscado da medicina da época. Um outro ponto importante, quando ele vai escrever em si, a sua escrita ela é muito rebuscada. Juntamente com Hebreus, o Evangelho de Lucas e Atos, eles são os livros onde tem uma maior beleza, vamos colocar assim, ou uma maior erudição no escrito grego. Então, a gente vê que o fato dele ser médico, isso influencia na sua escrita de forma geral, tá? Então, Lucas ele também era um historiador confiável. Nós lemos aqui em Lucas capítulo 1, versículo 3, que ele fez o quê? Uma investigada acuração. Ele fez algo com muito empenho para poder chegar à conclusão de quem era de fato o Cristo, o Senhor. E aí ele vai descrevendo com muitos detalhes a respeito da pessoa de Jesus, a respeito da pessoa de Cristo. Eu trouxe uma curiosidade para vocês. Passa mais um aí, Franklin, por favor. É o Franklin, Lipinho. Achei isso aqui muito interessante, uma forma de a gente perceber como Lucas ele era cauteloso na sua escrita. Existe um termo lá no grego que é polis arché, uma palavra grega, onde até 1835 essa palavra não era achada na literatura grega. Então isso aqui era, de alguma forma, um ponto onde os incrédulos diziam, Lucas aí, ele inventou coisa, está inventando palavra. Lucas utilizava palavras que a gente nem encontra na literatura grega. Me mostre essa palavra aqui, no caso, polichartes, né? Me mostre que essa palavra nos escritos gregos. Então, eles não encontravam. Então, o que é que eles diziam? Lucas está inventando coisa. Lucas está inventando história. E aí, passa o slide. Em 1835, foi encontrado na via de Egnácia essa palavra. Então, isso aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui é um arco. Esse arco aqui ele é chamado de arco Vardar. Esse arco ele ficava ali na região de Tessalônica. E aí, os arqueólogos, né, eles vão cavando e vão tentando identificar palavras que estavam nessas pedras de mármore lá. E em uma dessas pedras eles encontram a palavra policharche, ou polis-arche, digo melhor, que é justamente o significado de magistrados da cidade, ou governantes da cidade. Então, o uso, irmãos, desse título no trecho aqui de Atos, ele evidencia a atenção escrupulosa, atenciosa de Lucas a detalhes históricos. Então, a gente observa que Lucas tinha essa preocupação de trazer algo que estava de acordo com o seu período, com muito cuidado, evidências históricas, para que pudesse trazer uma mensagem bem clara e bem atenciosa, tá? bem fechada para os irmãos. Tá? Então, algumas informações aí mais introdutórias, mais densas, para a gente poder compreender quem é o autor e o período que ele está escrevendo. E aí vamos agora para um período importante, ou para um ponto importante, que seria em relação à data e o lugar de composição de Lucas. Alguns acreditam que o Evangelho de Lucas, como também Atos, né? Lembra que é uma obra só, ela foi provavelmente escrita ou antes de 70 ou depois de 70. Por que tem essa discussão? Porque em 70 houve a queda do templo. Então aquela queda ali do templo, ela é muito importante. Porque lembra que Jesus falou que haveria a destruição do templo. Ele está profetizando. Ele está dizendo que vai acontecer algo historicamente. E o que é que aqueles que não creem na profecia, ou em algo que Jesus está dizendo a respeito do futuro, vão dizer? Que aquilo ali não é real. Que na verdade, tudo aquilo que foi escrito a respeito da destruição, evidências históricas, elas foram escritas posteriormente. Então, Lucas, por descrever a destruição do templo, e até de forma mais acurada, dizendo que o templo foi cercado, que Jerusalém foi cercada por um exército,
muitos vão dizer que foi escrito após 70, porque não creem, provavelmente, em que Lucas, ou que Jesus profetizou a respeito desse acontecimento. E aí Lucas, na grande verdade, aqui, esse ponto especial, Lucas, ele está, por escrever para gentios, ele está descrevendo o que está acontecendo. Então, pelos gentios não conhecer alguns termos judaicos, como, por exemplo, aquele que vai profanar o templo, né, lá que tem Daniel, Lucas, ele vai explicando de forma prática o que seria isso. Então, ele está descrevendo para um povo que não tinha muito contato com essas informações do Antigo Testamento, o que iria acontecer. Então, de alguma forma, nós podemos responder a respeito disso. E aí, um ponto importante é que Paulo, ele estava preso aonde? Em Roma. Lucas termina o seu evangelho, lá no capítulo 28, dizendo que Paulo tinha alugado uma casa, e ele termina a sua vida pregando e ensinando o evangelho. Então, Lucas não descreve a morte de Paulo. Eu acho que seria, na minha opinião aqui já, muito pertinente que Lucas descrevesse a morte do apóstolo, né? Então, desde o início ali da conversão do apóstolo Paulo, Deus fala, né? Eu vou mostrar para esse homem aqui o quanto que importa sofrer pelo meu nome. E aí chega no final do livro e Lucas não escreve sobre o quanto que Paulo sofreu, morrendo pelo nome de Cristo. Eu acho que, poxa, Lucas, faltou isso aqui, cara, né? Faltou tu descrever isso aqui. Então, muitos teólogos usam isso como argumento para mostrar que Lucas, ele escreveu antes da morte de Paulo. Ele concluiu o livro de Atos antes da sua morte. E aí, nesse sentido, por Paulo ter morrido ali em torno de 64 a 67 depois de Cristo, o evangelho de Lucas e Atos, e a obra de Atos, a gente pode colocar ela na década de 60, 62, que é após o livro de Mateus e também o livro de Marcos, tá? E aí nós podemos chegar a algumas evidências do local de onde Lucas, ele escreveu. São muitos, eu queria trazer só dois aqui para os irmãos de forma resumida, que seria Antioquia, que seria a cidade lá de onde Paulo e Barnabé foram enviados. Então, é uma probabilidade por Lucas ter sido de lá, ter sido daquela região. Mas uma outra probabilidade, eu acho que tem mais força, seria na própria cidade de Roma. Então, Paulo passou 2 anos lá em Roma, e ele tinha muito tempo para escrever, para poder enviar cartas. Então, eu acredito que Lucas sentou com o apóstolo Paulo, e eles foram juntos, escrevendo, Paulo talvez ajudando, dando algumas informações importantes a respeito das viagens, e Lucas, de forma acurada, foi atestando isso, falando com testemunhas, falando com pessoas da época a respeito daquilo que aconteceu, e à medida que ele foi vendo isso, ouvindo esses relatos, ele foi escrevendo de forma muito cuidadosa, tanto Lucas, como também o Evangelho de Atos. E aí eu trouxe um vídeo para os irmãos, onde eu acredito que esse vídeo ele vai ajudar você a voltar para aquele período e tentar imaginar Lucas escrevendo o seu livro. Dá para vocês verem daí? Dá? Mais ou menos, né? É só 3 minutinhos, tá, irmãos? O áudio está funcionando? Tá, né? Beleza. Quebra o jugo do meu pecado.
Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer Só para os irmãos, de alguma forma, construir essa imagem na sua cabeça. E, de alguma forma, você se colocar ali, diante de Lucas, e vendo ele fazendo isso, né, vamos dizer assim. A gente imaginar ele fazendo isso. Atos 28. Então, vocês viram que Paulo estava onde aqui? Em Roma. É os últimos momentos dele. E aí ele está conversando com Lucas. Lucas está conversando com eles, eu vou colocar assim. Aí Paulo fala uma frase, rapaz, eu gostei disso. Eu acho que fica melhor assim. E aí ele descreve algo no final, que está aqui em Atos 28, que diz assim, por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui Lucas tem o seu último encontro com Paulo aqui. Temos ainda o relato da morte dele, que vai acontecer um pouco mais na frente. Mas aqui vemos Lucas conversando com Paulo. Eu acredito que foi assim a escrita de Lucas. Lucas, que às vezes a gente tem aquela visão de que Lucas ele escreveu via psicografia, né? A coisa vem na sua cabeça e você vai escrevendo como o espiritismo, né? Vai pegando e vai... Não tem nada a ver com isso. Lucas ele foi olhando a história, conversando com testemunhas oculares, com o próprio apóstolo Paulo. Ele viu o apóstolo Paulo realizando milagres, prodígios, maravilhas, e ele vai descrevendo esse evangelho para que todos conheçam Cristo que morreu e com a curada investigação, tá? E o outro ponto importante seria referente ao público-alvo. Temos tempo. Quem seria, então, os destinatários dessas obras, ou dessa obra, digo melhor, Lucas, Atos? Então, nós vimos lá em Lucas capítulo 1, que seria quem? Teófilo, e aqui eu trouxe para os irmãos algumas possibilidades. Alguns acreditam que esse Teófilo, ele seria um incrédulo questionador. Então, lembra que no início fala, né, para que você tenha certeza das coisas que você aprendeu? Então, talvez Lucas tenha escrito para um cara que estava questionando se aquilo era verdade mesmo, se esse Jesus realmente existiu, se ele era de fato Deus, se ele veio para morrer, ressuscitar e tudo mais. Talvez, seria uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é que fosse um novo convertido. Alguém que está começando na fé, não compreende muito quem é Cristo, o que é que o Espírito Santo veio fazer, a obra de Deus. E aí Lucas escreve para um Teófilo. Por quê? Porque a palavra Teófilo, ela significa amado por Deus. Então poderia ter essa ideia de algo geral. Alguém que ama a Deus está recebendo essa mensagem. Uma terceira possibilidade seria uma figura do governo. Então vocês podem perceber aí, como já foi lido, que existe uma expressão anterior ao nome de Teófilo que seria excelentíssimo. Então esse era um termo grego, ou um termo utilizado naquele período,
para alguém de um alto escalão do governo. Então, em cima disso aqui, e inclusive, tem alguns estudos recentes que acreditam que Atos foi escrito para poder mostrar que Paulo, ele era alguém, que era alguém inculpável. Então, é como se Lucas estivesse escrevendo para Roma, para dizer assim para os romanos, né, para os imperadores que estão julgando Paulo lá em Roma: ei, Lucas é inocente. Olha aqui a história dele. Olha como ele viveu. E aí você consegue perceber que em todos os tribunais que Paulo, digo melhor, viveu ou passou, em todos eles ele é dado como inocente. Paulo não tinha culpa nenhuma. Então existe essa possibilidade histórica a respeito do motivo da escrita de Lucas. E aí, por último, que eu acho que é a mais clara para mim no texto, que seria aquele que bancou a produção do material. Então nós vemos algumas evidências históricas de que muitos escritos naquela época, como eu já falei, né, era muito caro ser produzidos. Então, as pessoas que produziam, o próprio Flávio Josefo na época, né, eles dedicavam essa obra às pessoas que bancaram aquela obra. Então, provavelmente Teófilo, excelentíssimo, alguém do alto escalão, muito rico, ele financia, e aqui é muito material, a pena, a tinta, os papiros eram muito caros, ele financia essa obra para que Lucas ele produza. E aí Lucas dedica essa obra para ele, mas ele não tem em vista apenas Teófilo, ele tem em vista todo o público geral, gentílico, daquele período onde o próprio Teófilo estaria inserido, tá? E eu trouxe aqui um resumo de Gudren, que ele diz assim: Lucas Atos seria uma obra mais dedicada para os gentios, sobretudo os que manifestam interesse amplo, de mente aberta, nas origens do cristianismo. Muito provavelmente prosélitos, sobretudo pessoas tementes a Deus, que renunciaram à idolatria e à imoralidade e agora participam da sinagoga judaica. Então, como eu já falei para vocês, Lucas tem um interesse muito especial por esse grupo, e aí ele escreve de forma geral para esses homens gentios que tinham muito conhecimento do Antigo Testamento, para que eles conheçam mais e tenham mais certeza a respeito de quem é Cristo. Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Tranquilo? Alguma contribuição? Alguém quer comentar alguma coisa? Estou falando um pouco rápido para ir logo para a atividade. Beleza, até aqui, né? Ok, e por último, passando aqui rapidamente, vamos ver o propósito do livro. Então, em Lucas, eu queria que você abrisse lá de novo, Lucas capítulo 1. Eu queria dar ênfase aqui a algumas palavras. Lucas capítulo 1. Versículo 3 e 4. Deixa eu ler para os irmãos para ser um pouco mais rápido aqui. Diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então, aqui nós encontramos de forma muito clara, a partir do conteúdo que Lucas escreve, o seu propósito. Ele quer trazer certeza para as pessoas que estão lendo a sua obra, a respeito da fé deles. Quem é Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo. E aí, eu queria trazer essa informação, né? Jesus, ele derruba a barreira entre judeus e gentios, e inaugura a comunidade de âmbito mundial, e que as antigas desigualdades entre escravos e libertos, homens e mulheres, não existem mais. Então, de alguma forma, Lucas quer mostrar essa quebra dessa barreira. Não existe mais separação entre judeus e gentios. O evangelho agora é para os confins da terra. É para todo o mundo. É tanto que você pode ver aí comigo, Lucas capítulo 19, onde eu acredito que nós poderíamos chamar de um versículo-chave dessa obra. Lucas 19. Versículo 10. Então nós vemos constantemente Lucas descrevendo Jesus indo para os gentios, pregando o evangelho para os gentios. Vemos na obra também de Atos, Cristo indo para os gentios, anunciando para todos. Então não havia mais essas barreiras. E aí o capítulo 19 diz assim, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, eu acredito que todo o evangelho ele vai descrever essa obra de Cristo vindo para salvar aqueles que não são sãos ou saudáveis, mas os doentes. É tanto que naquele embate de Jesus com os fariseus, né,
O senhor está comendo aí com os pecadores. Aí Jesus traz essa famosa frase, onde mostra que não existe essa barreira. Jesus não veio para aqueles que são os doutores, os sábios. Pelo contrário, ele veio revelar a sabedoria para nós, os ignorantes, os fracos, os pecadores, que dependem da graça de Deus. Jesus veio para aqueles que estão perdidos, não para aqueles que se acham salvos. Então você vê Lucas enfatizando, como a gente vai ver na próxima aula, muito a respeito de igualdade entre homens e mulheres, não há distinção, todos são iguais, judeus e gentios também são iguais, escravos e libertos também são iguais, e nós vemos ele mostrando essa igualdade, todos são pecadores e necessitam de salvação. E por último, para a gente terminar aqui nossa aula, o propósito principal é resumido aqui pelo Dr. Mark, e ele diz assim, o objetivo geral de Lucas é assegurar aos leitores a verdade do cristianismo, legitimando a igreja e defendendo-a como o povo autêntico de Deus. Como ele escreve para Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Além desse propósito, é provável que Lucas tenha diversos outros objetivos, incluindo encorajar a harmonia entre judeus e gentios na igreja e a evangelização de incrédulos. Então a gente fecha aqui nossa aula, deixando claro quem escreveu, para quem escreveu e qual é o propósito da sua obra. Como ele quer mostrar de alguma forma a perfeição de Cristo, a beleza de Cristo, levando o evangelho para os gentios até os confins da terra. Amém? Vamos para a atividade.